Gente, continuando aqui nossa matéria de cessão, né? Em regra, a cessão de crédito ela não exige uma forma especial ali para ser válida entre cedente, cessionário e cedido, tá? Então, em regra, não é necessário escritura pública, não é necessário nenhum tipo de solenidade, tá? Porém, o artigo 288, ele deixa de forma expressa que para que a cessão de crédito tenha validade perante terceiros, seria necessário um instrumento público ou então um instrumento particular, revestido ali das solenidades do parágrafo 1º do 654 do Código Civil. Tá? O instrumento particular, gente, ele deve conter, né, ali nos moldes do parágrafo 1º do 654, a indicação do local onde foi feita essa cessão, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e o objetivo da cessão com a designação e a extensão dos direitos cedidos, bem como deve ser registrado ali no cartório de títulos e documentos. Mas essas formalidades, gente, elas só são exigidas, prestem bem atenção nisso, tá? Para se valer contra terceiros. Então, elas são desnecessárias na relação trilateral ali que nós temos entre cessionário, cedente e cedido, tá? A inobservância, gente, desses requisitos, ela só vai tornar o ato ineficaz em relação a terceiros, tá? Não vai tornar a cessão de crédito ineficaz em relação ao cedente, cedido e cessionário, tá? Gente, a cessão legal e a cessão judicial, obviamente, elas não se subordinam a essas mencionadas exigências. A exigência de instrumento público ou instrumento particular para valer contra terceiros cabe apenas na minha cessão de crédito convencional, tá? Seguindo aqui, gente, a nossa matéria de cessão de crédito, do 289, a gente chega ao 290 do Código Civil, tá? O 290 do Código Civil, ele dispõe o seguinte, uma olhada aí no slide de vocês. A cessão de crédito, ela não tem eficácia em relação ao devedor, que é o nosso cedido, senão quando a este notificada. Mas por notificado, se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Gente, então aqui, tá? A notificação do devedor, ela só é exigida, né? Para quê, gente? Para preservar o cumprimento correto da obrigação, não é isso? O cedido, gente, o devedor, eu já comentei isso com vocês até, estou repetindo, ele só tem que ser notificado para que ele saiba a quem ele deve pagar, beleza? Gente, se ele é notificado e ele paga, continua pagando ao cedente, continua pagando ao credor originário, esse pagamento ele é ineficaz, porque a cessão ela foi totalmente válida, tá? Então, gente, o que o artigo 290 me diz é o seguinte, não é que a notificação ela é um elemento essencial à validade da cessão do crédito, mas sim que, diante da ausência dessa notificação, a cessão do crédito ela não será eficaz em relação ao devedor, tá? Isto é, gente, que este só vai estar sujeito às consequências daquele quem paga mal, paga duas vezes, não é isso? A partir do momento que ele tiver notificação da realização da cessão de crédito. Se ele não for notificado dessa cessão de crédito, não tem como ele pagar ao cessionário, que agora é o novo credor, tá? Gente, a necessidade dessa notificação também, ela é importante quando se admite
que o devedor possa impugnar essa cessão e opor as exceções cabíveis no momento em que ele tenha conhecimento dessa cessão de crédito. Nós vamos conversar sobre isso, não se preocupem, tá? Mas só para vocês entenderem também a importância da notificação. Quem que pode realizar essa notificação? Tanto o cessionário quanto o cedente têm poderes para realizar essa notificação. E essa notificação, gente, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Mas se você pensar no caso concreto, o maior interessado, a pessoa que tem maior interesse em notificar o devedor é o cessionário, não é isso? Por quê, gente? Porque se o cedido não for notificado, nós sabemos que ele fica desobrigado se antes de ter conhecimento da cessão, ele paga ao credor primitivo. Então, o cessionário é aquele que tem mais interesse em notificar ao cedido que agora ele é o detentor do crédito. Para que o quê, gente? Para que o cedido, para que o devedor não pague ao credor originário e assim se desobrigue da relação. Porque se isso acontecesse, o cessionário teria que cobrar do cedente que recebeu de forma indevida. Então, isso causaria uma dor de cabeça maior, tá? Então, lembrem-se, gente, a notificação do cedido, ela é importantíssima, porque caso o cedido não seja notificado, a cessão vai ser inexistente para ele. E se ele pagar ao cedente, se ele pagar ao credor primitivo, nos moldes do artigo 292, se eu não me engano, tá? O pagamento será válido. O pagamento só não será válido quando ele paga ao credor primitivo se ele foi notificado dessa cessão de crédito, tá? Gente, o cedido também fica desobrigado, tá? Se tiver sido feita a ele mais de uma notificação, ou seja, hoje ele foi notificado que a Pagar Bem é a nova detentora do crédito. Passa 2 dias, ele é notificado que a cobrança legal agora é a nova detentora do crédito. Então, houve, gente, mais de uma notificação. No caso de mais de uma notificação, o cedido devedor, ele deve pagar aquele que lhe apresentar o título comprobatório da obrigação. Então, ele deve pagar aquele que lhe apresente o título da obrigação. Se ele paga aquele que lhe apresenta o título da obrigação, mesmo que depois fique comprovado que ele não era o cessionário, ele se desobriga, porque o cedido estava de boa fé, tá? Ah, Carol, e se o cedido é incapaz? Nesse caso, gente, a notificação tem que ser feita ao seu representante legal. E no caso de uma obrigação, solidária, lembrando, né, nossa última aula, entende-se que todos os codevedores solidários devem ser notificados, tá? Gente, lembra que eu comentei com vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre essas exceções que podem ser opostas? Vocês já estão cansados de saber o que é exceção. Exceção é direito de defesa, não é isso? A gente viu exceção lá na prescrição, nós estamos vendo exceção agora, né? Vimos exceção também lá nas minhas obrigações solidárias. Aqui, gente, na seção de crédito, especificamente, o artigo 294, ele fala que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Gente, o que o 294 me diz aqui? Lembra que eu comentei para vocês, que eu comentei com vocês, né, na verdade, que a cessão de crédito, ela não pode trazer nenhum tipo de prejuízo ao devedor, ela não pode trazer nenhum tipo de prejuízo ao cedido, por isso que é desnecessário a sua autorização para que esse negócio jurídico aconteça. Imagina, gente,
que o cedido, que o devedor, ele tem algum tipo de direito de defesa para apresentar em face do credor originário, para apresentar em face do cedente, e que isso levaria a quê, gente? A extinção da obrigação por essa apresentação de defesa, ou então até mesmo a uma espécie de pagamento parcial. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imaginem, no nosso primeiro exemplo, que há uma compensação, tá? Que cedido e cedente são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro. Nessa relação obrigacional aqui, em que o crédito foi cedido, tá? O cessionário, o cedente, era credor do cedido do valor de R$30.000. Só que em outra obrigação, os papéis se invertiam. Em outra obrigação, era o cedido que era credor do cedente do valor de R$20.000. Então, gente, provavelmente, quando o cedente fosse cobrar o cedido falaria: devo, não nego, mas vou pagar apenas R$10.000. Por quê? Porque você também me deve 20 mil. Então, vamos compensar essas dívidas. Se a cessão de crédito pudesse ser realizada sem que o cedido pudesse opor essas exceções, ele sairia prejudicado, não sairia? Porque aí ele não poderia utilizar o seu direito de defesa para extinguir a obrigação total ou parcialmente. Por isso, gente, que o 294, ele me fala que o devedor, quando notificado da cessão, ele pode opor as exceções pessoais que ele tiver contra o cedente. Só que muita atenção, gente. Aqui há um requisito temporal. Aqui há um prazo temporal. Ou seja, se o devedor, quando notificado da cessão, ele não opõe, né, naquele exato momento, as exceções pessoais que ele tiver contra o cedente, ele não pode mais arguir essas exceções, tá? Seja contra o cessionário, seja contra o cedente, tá? Gente, neste caso, o que acontece? Ele deu bobeira, né? Ele perde a possibilidade de arguir ali contra o cedente as exceções pessoais que ele tinha, e as exceções pessoais que ele tinha em relação ao cedente não podem depois ser opostas em face do cessionário, tá? Gente, nesse caso aqui, o 294, ele também dá uma outra opção, tá? Ele fala o seguinte: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, o inicinho, gente, ele me fala o seguinte: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. Ou seja, essas exceções que são oponíveis diretamente contra o cessionário, essas sim não têm lapso temporal. Essas podem ser oponíveis a qualquer tempo, seja ali no momento da cessão, tá? Seja no momento da notificação, seja no momento do pagamento. Por quê, gente? Porque aqui eu tenho um devedor que se apresenta a um novo credor, beleza? Lembrem-se que todo devedor tem a faculdade de opor qualquer exceção ali contra a pretensão do seu credor. A exceção mais comum, né, gente, é a exceção do contrato não cumprido, que é quando o credor, em um contrato bilateral, não cumpriu a sua obrigação. Aqui, gente, pode ser uma espécie de exceção. O cedido, ele pode alegar que o cedente não havia cumprido a sua parte na obrigação antes de ceder o crédito, né? É uma espécie. O devedor pode aí recusar-se a efetuar o pagamento, a não ser que o quê, gente? Que o credor, a não ser também que o credor satisfaça a parte ali que lhe incumbe, tá? Para a gente terminar esse bloco aqui de cessão de crédito,
Eu vou deixar o nosso último bloco para falar de outras hipóteses que vocês confundem com cessão de crédito, para não confundir mais. É especificamente a responsabilidade do cedente, que está lá no artigo 295 do Código Civil. Lembra que eu comentei com vocês, gente, que a cessão ela pode ser tanto pró-soluto quanto ela pode ser pró-solvendo. A cessão pró-soluto é aquela cessão em que o cedente ele se responsabiliza apenas pela existência do crédito. E a cessão pró-solvendo é aquela em que o cedente se responsabiliza também pela solvência do cedido, tá? Está lá no 295 do Código Civil, e o 295 do Código Civil, ele me fala o seguinte: na cessão por título oneroso, lembrem-se disso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má fé. Aqui, gente, ele me fala da cessão pró-soluto, não é isso? Gente, essa cessão pró-soluto, a cessão que está aqui disposta no 295, ela não está relacionada à solvência do devedor. Aqui, gente, o cedente não responde pelo quê? Pelo pagamento do crédito que ele cede. Ele responde apenas pela existência desse crédito. Então, gente, a não ser que seja estipulado em contrário, o cedente ele não responde pela solvência do devedor. Isso é até o 296 do Código Civil. Então, para que uma cessão de crédito seja pró-solvendo, para que o cedente responda pela solvência do devedor, isso tem que ficar convencionado de forma expressa, tá? E além disso, gente, se fica ali convencionado de forma expressa que o cedente ele vai responder pela solvência do devedor, a responsabilidade do cedente ela vai se limitar ao que ele recebeu do cessionário, com os respectivos juros, mais as despesas da cessão e as efetuadas ali com a cobrança. Isso é o que está disposto no artigo 297 do Código Civil. Vamos dar uma lida no 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhes as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança, tá? Pensem no seguinte exemplo. Pensem que eu tinha um crédito de 20 mil reais, tá? Um precatório de 20 mil reais, mas que eu vendi esse precatório, eu cedi esse precatório por 16 mil reais, tá? Nesse caso, gente, o cessionário, caso ele não receba o valor desse precatório, se foi, né, uma cessão pró-solvendo, ele só vai ter direito a receber de mim 16 mil reais, que foi o quê? Que foi o valor que ele pagou por isso. Mais o quê, gente? Mais os acréscimos de juros, mais as despesas gastas com a cessão e as despesas gastas com a cobrança, tá? Tranquilo, amores? Então, a regra geral é que o cedente, ele se responsabiliza apenas pela existência do crédito, beleza? Para se responsabilizar também pela solvência desse crédito, para que esta cessão de crédito passe a ser pró-solvendo, aí tem que estar expresso ali no título da obrigação, beleza? Tranquilo, amores? E o 298, ele traz uma espécie de incessibilidade, tá? Isso, gente, fala o seguinte, o 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora.
mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, gente, aquilo que eu comentei com vocês, é uma espécie de incessibilidade, tá? Pela lei. O crédito, uma vez que ele é penhorado, ele deixa de fazer parte ali do patrimônio do devedor. Por isso que ele não pode ser cedido. Ele torna-se o quê, gente? Indisponível, tá? Na verdade, o crédito, uma vez penhorado, ele deixa, né, de fazer parte do patrimônio do credor. Por isso que o credor não pode cedê-lo. Ele é indisponível. Porém, né, gente, o 298 ele chama uma atenção se o devedor ele não sabe da penhora desse crédito e ele continua pagando ao credor originário, se ele não é notificado dessa penhora, ele é liberado da obrigação, porque aí ele estava de boa fé e agora só vai caber uma ação entre aquele que penhorou face ao credor. Beleza, amores? Gente, eu espero que vocês estejam realmente gostando das aulas, que vocês estejam entendendo tudo, tá? Tenho recebido pouquíssimas dúvidas no SGA, então eu espero que isso é porque vocês estejam compreendendo a matéria. Sempre que vocês me mandam, eu respondo, tá? E também, gente, eu queria pedir para que vocês também mandem as dúvidas ali no Canvas, no fórum de discussão, porque a sua dúvida pode ser a do colega, então acho que isso ajuda bastante, né? A gente ter essa discussão sobre a disciplina, tá? Fiquem aí para a gente terminar a nossa sessão de crédito no próximo bloco. Obrigada, queridos!